faltou a viradinha. Sabe a viradinha que faltou, né? Tu sabe a viradinha que faltou em Juiz de Fora. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Meu nome é Emerson Zanin e este é o canal Auditando, onde realizo análise e emito opiniões com base em fatos. Neste vídeo, abordarei o risco de imagem que empresas incorrem ao contratar artistas, escritores, cantores que têm um comportamento, digamos assim, polêmico. Também vou comentar sobre a relação, tanto quanto promíscua, entre artistas e candidatos. Na campanha eleitoral, o artista apoia publicamente o candidato. Candidato eleito, coincidentemente, o artista militante consegue contratos milionários com empresas públicas e, claro, sem passar pelo processo concorrencial de uma licitação. Para elaborar o roteiro deste vídeo, fiz uma pesquisa para conhecer um pouco sobre Eduardo Bueno, vulgo Peninha, autor daquele post horrendo em que celebra o assassinato de Charlie Kirk, e não foi difícil encontrar outros vídeos onde ele destila ódio do bem, para pessoas que não seguem a mesma linha do seu pensamento. Vamos para uns cortes que fiz de um vídeo que ele publicou no YouTube no dia 9 de julho deste ano. Ai, como é bom ter essas plataformas, porque daí a gente pode disseminar o ódio, e tu sabe que aqui é o ódio do bem, né? Então, dentro do ódio do bem, eu ia te dizer, cara, pegou na orelha, aquele disparo pegou na orelha, tinha que ter pegado no meio dos olhos. Claro que eu sei que ia explodir merda pra tudo quanto é lado, né? Que é o que tem na cabeça desse Trump, né? Mas pegou na orelha, assim que nem faltou a viradinha. Sabe a viradinha que faltou, né? Tu sabe a viradinha que faltou em Juiz de Fora, né? Ai, como é bom a liberdade de expressão, como é boa a liberdade de expressão. A gente pode disseminar o ódio do bem. Como vocês viram, ele destila o seu ódio do bem contra Donald Trump e Bolsonaro. Neste ponto, peço que se abstraia de qualquer viés político. Quem é contra o Trump e Bolsonaro, imagina um escritor tecendo comentários contra, por exemplo, Barack Obama e Lula. A repulsa aqui deve ser contra a utilização da liberdade de expressão para disseminar o ódio e talvez influenciar pessoas com fragilidades psíquicas a praticar atos extremos, tais como assassinar uma pessoa simplesmente por não concordar com a sua linha de pensamento. Vamos para mais um corte desse vídeo do Peninha. Então deixa eu te dizer uma coisa, cara. Se tu votou no Jair Bolsonaro, ou se tu pensa em votar, mesmo no tal do areia mijada, cara de areia mijada, Tarcísio, é porque tu é um escroto, e é isso que tu tem que saber, tu tem que olhar no espelho e dizer assim, eu sou um escroto, porque todo mundo que votou no Donald Trump, sem nenhuma exceção, é um escroto, um canalha, um sujeito vil, mesquinho, que deveria ser riscado da face da terra, porque essas redes servem para isso. Então eu quero te dizer que eu já fui um ministro da perseguição, um cargo que eu me auto-intitulei, mas eu abandonei esse cargo, porque agora o meu cargo é ministro da respiração, e sou eu numa decisão monocrática que decide quem respira e quem não respira, e esses caras não podem respirar. Eu não estou desejando a morte deles, eles podem levar uma vida anaeróbica. Como esse cara tem uma alma leve, né? Bem, na sua vociferação ele também incluiu o ministro André Mendonça e se atreveu a falar sobre a Bíblia, sim, sobre o livro sagrado. Que nasceu depois de 1960 não é confiável, cara. Como é que tu vai confiar em alguém, ainda mais para ser ministro do STF, tendo nascido em 1972 e ainda tendo sido formado em teologia por uma faculdade lá de Londrina, não é de Londres, é de Londrina, né? Eu não sei se quando ele estudou teologia lá, se ele estudou hinduísmo, se ele estudou budismo, ou se ele só estudou aquele livro de ficção chamado a Bíblia, aquele que foi surrupiado, né, do Gilgamesh, que foi surrupiado de antigas crenças egípcias, da onde veio o mito de uma mulher virgem que dá origem a um deus, né, da onde surrupiaram a história do dilúvio, da onde surrupiaram a ideia do Gênesis, o livro de ficção chamado Bíblia. Será que ele só estudou esse livro ou ele estudou outras religiões? Provavelmente só estudou esse livro. Eu acho que esse cara não tá bem, né? Deveria procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico, quem sabe. Porque olha o comentário que ele fez aqui em relação
a sua filha morar nos Estados Unidos, próximo a Elon Musk. É minha filha. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que a minha filha está em Austin, no Texas? E pior que está perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali. Bem, antes de colocar o post mais polêmico que a figura divulgou, vou explicar o que me motivou a fazer este vídeo. O primeiro motivo é que tenho 2 filhos e fico preocupado sobre a influência que eles podem receber ao assistir esse tipo de discurso de ódio, independentemente da linha ideológica ou partidária de quem está falando. A segunda razão é que li uma notícia de que o Peninha tem um contrato no valor de 3.270.000 com a Caixa Econômica Federal. Aí meu instinto de auditor veio à tona. Ainda mais que eu participei da equipe que auditou a diretoria de marketing do Banco do Brasil em 2005, onde na época o diretor era o Henrique Pisolato, e uma das empresas que prestava o serviço de propaganda e publicidade ao banco era a DNA do Marcos Valério. Os mais antigos, ou melhor, os mais experientes, sabem do que eu estou falando. Sim, do mensalão. Portanto, quando vejo uma notícia envolvendo a contratação de atores, artistas, escritores por uma empresa pública, já me acende um alerta e me aguça a curiosidade de dar uma investigada. Vou partir do pressuposto que você já saiba um pouco da vida de Charlie Kirk e o seu trágico assassinato no dia 10 de setembro durante um evento na Universidade do Vale de Utah, nos Estados Unidos. Então vou me concentrar em avaliar o comportamento do escritor Peninha e se a Caixa Federal poderia antever e ponderar na decisão de contratá-lo para atualizar o livro que ele escreveu no passado sobre o histórico da Caixa Econômica Federal. Também vou analisar se há indícios que a sua contratação possa ter sido motivada pelo apoio ao presidente Lula durante as campanhas das eleições presidenciais de 2022. Eduardo Rômulo Bueno Peninha é um jornalista, escritor e editor brasileiro. Ganhou notoriedade pela edição de livros e por gravar vídeos que contam a história do Brasil. Seu canal no YouTube tem mais de 1,5 milhão de inscritos, portanto, indicativo de que muita gente gosta do seu trabalho, talvez pela forma didática e irreverente que conta as histórias. Sempre foi conhecido pelo estilo polêmico e provocador, e por ser gremista fanático, ainda bem, pois eu sou colorado. Inclusive ele foi no programa do Jô Soares em 2010, e em 2013 recebeu uma ordem de mérito cultural do presidente Lula e do ministro Gilberto Gil. Então, apesar de não ser tão conhecido nacionalmente, também não se pode dizer que é irrelevante. Agora vamos para o vídeo mais asqueroso, que vai ficar marcado na sua trajetória profissional, talvez muito mais do que as suas publicações. Quem já viu esse post no Instagram irá recordar. Quem não viu, servirá para contextualizar sobre a abordagem que farei sobre o risco de reputação que a Caixa poderá vir a ter com o contrato com o contador de histórias. Antes de começar a assistir o vídeo do Peninha, eu vou tomar aqui um remedinho para evitar náuseas. Sugiro para você, se não tiver estômago forte, ir até a farmacinha de casa e tomar um Plasil, um Vonal, um Dramin. Bom, preparado? Vamos pro vídeo. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. É liberdade de expressão. O Charlie Kirk, sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Donald Trump. O que não pode ter é extrema-direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota 10. E eu quero te dizer que eu fico muito feliz se eu perturbei e irritei pessoas horrorosas, imundas, desprezíveis, que é o que eles são. E eles devem saber que eles são lá no fundo, né? Bem, diante desse comentário horripilante, vocês devem ter pensado, é um esquerdista dos mais radicais. Espera aí que vou bagunçar um pouco essa visão. Para isso colocarei 2 vídeos. O primeiro, da retratação que ele fez quando viu que a coisa já tinha ficado feia.
Não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. É óbvio que eu exagerei e fui excessivo. E eu não sou assim exatamente um democrata, né? Sou um autocrata. Uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme. E pelo assassinado também. E aí, o que acharam? Essa retratação foi por arrependimento genuíno? Tudo bem que ele fala, admite que houve deslizes e excessos da sua parte, mas seguido por um rosário de poréns. Inclusive, ele se define como um autocrata, e tudo que um Estado democrático de direito que a gente defende e que está em voga na discussão da política nacional, vai contra a autocracia. E esse escritor tem contratos com o governo. Eu não vejo coerência nisso. Outra coisa que me chamou a atenção é o fato dele afirmar que não é de extrema esquerda. Pode até não ser, mas eu acho que isso veio muito mais, talvez até por uma orientação que ele tinha que inserir nesse vídeo, algo a esse respeito, para que ele se afastasse da esquerda brasileira. Afinal, pegou muito mal, principalmente que nos últimos anos ele tem defendido o governo do Lula, como vocês verão no vídeo que eu vou colocar mais para frente. Enfim, a minha conclusão é que essa retratação não vale de nada, foi muito mais para minimizar, não eliminar, os reflexos financeiros que ele terá, pois sabemos que no mesmo dia a PUC do Rio Grande do Sul cancelou a locação de um espaço onde ele utilizaria para um evento, uma livraria de Porto Alegre que iria inaugurar uma nova loja e tinha o convidado, cancelou a sua participação, e ele foi excluído do rol de membros do Conselho Editorial do Senado, que por sinal, acho que muita gente nem sabia que existia esse conselho editorial, que é presidido pelo senador Randolph Rodrigues, e possui 16 membros, mais um daqueles órgãos que é muito mais para consumir recursos do Estado, porque convenhamos, por que o Senado precisa ter um conselho editorial com 16 pessoas, mais um presidente? Fica evidente que não houve arrependimento quando ele fala pelo total desprezo que ele mantém pela pessoa assassinada. Agora eu vou colocar um vídeo do Peninha que vai surpreender vocês. Eu não votei e nunca votaria no Lula, nunca, quer dizer, nunca, não diga nunca, não diga nunca, mas o fato é que aquele é um momento histórico e os 4 primeiros anos do governo Lula pareciam extraordinariamente bons, pareciam, né? Porque quem conhece o PT e conhece o Lula deve imaginar o que estava vendo por trás. E quando ele é reeleito em 2006 e começa o segundo mandato, e é bom lembrar que quem mudou a Constituição de 88, estabelecendo a reeleição, foi o FHC comprando a emenda das reeleições. E o segundo mandato do FHC é desastroso. E o segundo mandato do Lula vai fazer o Brasil mergulhar num turbilhão, numa vertigem que evidentemente vai envolver corrupção. É inacreditável as pessoas ainda acharem, não houve corrupção, não, o Lula não roubou, não, e se roubou, talvez tenha só deixado roubar. Porque o Lula disse uma frase que é verdadeira. Ele disse, se Jesus Cristo voltasse à terra e fosse governar o Brasil, teria que fazer um acordo com Judas. É verdade, mas ele, Lula, sempre fez parte dessa presidência
tendência de coalizão, sabe? De união com os partidos, com o Congresso. E é óbvio, é evidente que ele criou o esquema do mensalão, ele criou essa mesada, ele deu dinheiro público para deputados, para senadores, para que os seus projetos fossem aprovados. Ele, o Zé Dirceu e a turma dele quiseram tomar conta do Brasil. Ele, o Zé Dirceu e a turma dele fraudaram e roubaram a Petrobras. Eu estava ligado a um projeto na Petrobras, eu vi eles roubando lá, eles roubaram, eles são ladrões. Tudo bem, você pode dizer, não são só eles que são ladrões, todos são ladrões, tudo bem, todos são ladrões, só que eles passaram a vida inteira dizendo que eles não eram, que eles eram a pureza, que eles eram uma virgem, que eles eram vestais, que eles eram contra a corrupção. Eles, de certa forma, eram iguais aos outros. Se tu não quiser ver isso e não saber disso, o problema é teu. Vocês perceberam que ele falou que nunca votaria no Lula? E fez uma ressalva, nunca se pode dizer nunca, né? Talvez ele já estivesse prevendo o futuro que ele iria mudar consideravelmente a esse respeito. Nada como vislumbrar um contrato com uma empresa pública, não? Faz esse tipo de pessoa mudar rapidamente de ideia. Então ele acusa aí com todas as letras de Lula e PT, José Dirceu, terem criado um mensalão e ele não fala em petrolão, mas quando ele diz que estava ligado a um projeto na Petrobras e deve ter visto isto de lá de dentro, parece falar com conhecimento de causa, não? Eu pesquisei na internet e encontrei um contrato entre a Petrobras e a divulgadora Bueno e Bueno, onde o Peninha, que tem o nome de Eduardo Bueno, é sócio com seu irmão, Fernando Bueno. Esse contrato foi firmado em 21 de setembro de 2011 e teve duração de 10 meses para a produção de um livro sobre a evolução da gestão do abastecimento. O contrato teve o valor de 315 mil à época, que atualizados pelo IPCA, hoje representariam cerca de 700 mil reais. Então, possivelmente, é a esse contrato que o Peninha se refere quando disse que tinha um projeto lá na Petrobras e que deu a entender que ele afirmava que teve o esquema ali de desvios parte do PT para comprar apoio político por ter visto de perto esse tipo de situação. Agora fica a pergunta, ele falou com tanta propriedade que sabia o que estava acontecendo, que viu de perto, esse contrato aí que ele fez com a Petrobras, será que estava nesse tipo de esquema? Bom, não podemos afirmar nada quanto a isso. Continuando, vamos ver essa mudança radical do Peninha em relação ao PT. Meu avô era da Marinha, e na Marinha o número dele era... Então aqui em casa o número 3 foi o da sorte. Mas eu nunca fui por uma série de motivos. Até porque minha bandeira nunca foi vermelha, né? Ah, como um dia após o outro, né? E uma boa teta no governo para cidadão mudar de ideia. Então agora a gente vai entrar finalmente na parte que faz jus ao nome do canal, Auditando. Vamos avaliar o risco de reputação e imagem que uma empresa está sujeita se não prestar muito bem atenção quem ela está contratando para fins de publicidade. Risco de reputação é a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de uma percepção negativa da imagem da instituição por parte de clientes, participantes de mercado, autoridades reguladoras ou da sociedade em geral, em virtude da prática de atos ilícitos, falhas na condução dos negócios, descumprimento de normas, problemas éticos ou de governança, ou ainda pela associação da instituição a terceiros que venham a ter condutas questionáveis. Ou seja, se enquadra nessa questão de uma conduta questionável da pessoa que foi contratada pela Caixa Econômica Federal. Bem, vamos para a reportagem que revelou o contrato que o Forrest Gump, contador de histórias aqui, tem vigente com a Caixa Federal. A Caixa contratou Bueno por 3.270.000 para atualizar livros. A Caixa Federal contratou o jornalista que se especializou em escrever sobre história, Eduardo Bueno, para atualizar 2 livros produzidos por ele sobre o banco para os 165 anos da instituição, a serem completados em 12 de janeiro de 2026. O valor do contrato, acertado em janeiro de 2025, é de R$ 3.270.600.
não houve licitação. Bueno escreveu Caixa, uma história brasileira em 2002 e Caixa 150 anos de uma história brasileira, produzido em 2010. Vou colocar aqui na tela a capa desse livro, inclusive que contou com a coordenação do irmão dele, o Fernando Bueno. Segundo publicação no Diário Oficial, de 23 de janeiro, a atualização das duas obras resultará em nova edição do livro em homenagem aos 165 anos da empresa e de edição bilíngue digital e websérie documental do livro. Então, aqui está o extrato da contratação, publicado no Diário Oficial da União. A Caixa justificou dizendo que se deu por inexigibilidade, porque ele já tinha sido contratado em 2002 e 2010. Espero que tenham ponderado na contratação o fato de que a atualização da obra aí, em termos de história, vai ser de apenas 15 anos. Tudo bem que a gente tem presente que no Brasil até o passado muda, mas eu creio que o escritor vai ter que se concentrar no período de 2010 a 2025. E o que aconteceu de tão extraordinário na Caixa que vai demandar um serviço considerável aí para a atualização da obra? Bom, eu vou colocar agora o contrato que eu consegui no site da Caixa para fazer alguns comentários em cima dele. Então aqui temos o contrato entre a Caixa Econômica Federal e a PEN Publicações, empresa do Eduardo Bueno, para serviço de atualização das obras Caixa Uma História Brasileira de 2002 e Caixa 150 anos de uma História Brasileira de 2010. Eu só vou comentar as cláusulas principais do contrato. Então aqui na cláusula sexta temos os preços. Então nós temos aqui o valor de R$ 3.270.600, divididos em 5 etapas reais. Quanto à cláusula de sanções administrativas, eu chamo a atenção para multa que poderá ser aplicada nas seguintes situações. Destaco o item 2, pela violação do Código de Conduta do fornecedor, multa de 0,5% do valor global do contrato. É uma multa até relativamente baixa. O campo assinaturas me chamou a atenção que não consta assinatura digital do Eduardo Bueno, pelo menos não nesse campo. Por outro lado, eu identifiquei que tem assinatura bem lá no final desse arquivo. Eu identifiquei as assinaturas somente nessas páginas aqui, na página 59 e 60. Pode ver aqui, Eduardo Rômulo Bueno, no termo de ciência da política de prevenção e combate à assédio moral e no termo de ciência da política de responsabilidade social. Então aqui nós temos no anexo 1, que é o chamado termo de referência. Então aqui estão os detalhes do contrato. Tem aqui o objeto da contratação, então a edição atualizada do livro, 165 anos em português, edição do livro História da Caixa, 165 anos também em inglês, versão digital do livro História da Caixa, em inglês e português, e websérie documental do livro História da Caixa, 165 anos. Temos as especificações do objeto, então aqui tem a descrição das características do livro, né? É um livro em formato de 280 milímetros por 295, são aqueles livros grandes, é bom para enfeitar a estante, né? Ou colocar para enfeite de mesa de centro, de sala de espera. São 360 páginas, com variação de 5% para mais ou para menos, 11 mil exemplares de livro, enfim. Então aqui tem os detalhes. A websérie documental serão 12 vídeos por um corte para o YouTube, de até 12 minutos, mais um corte para o Instagram de 1 minuto. Cachê Eduardo Bueno, ou seja, ele que vai gravar os vídeos. E aqui é que eu entendo que há o risco de reputação e imagem por conta dessa polêmica que ele mesmo criou. Aqui tem o cronograma de execução, o contrato foi assinado em 20 de janeiro, então em torno de dezembro será entregue. A celebração dos 165 anos começa a partir do aniversário, que é 12 de janeiro de 2026. Vamos aqui para a obrigação da contratada. Eu destaco aqui: preservar a imagem do contratante, cuidando para que não haja dano ou possibilidade de dano patrimonial ou moral à imagem do contratante, mantendo conduta ética. No meu entender, esse item foi infringido pelo Eduardo Bueno, principalmente quanto à questão da imagem do contratante. Aqui, como eles chegaram ao total de 11 mil livros, 5.500 para cada uma das unidades da Caixa, 150 para dirigentes da Caixa, 600 para parlamentares, deputados federais 515, senadores 85,
Ora, questionável entregar livros para deputados federais e senadores. 300 para a embaixada, 500 para bibliotecas públicas, eu acho que é importante. 100 para a presidência da República, Ministério e secretarias. 1.000 para parceiros mercadológicos, estatais, prefeituras. E 2.850 para a reserva institucional, que eles dão de presente na medida que acharem interessante. O que eu chamo a atenção é para esse anexo do contrato, que é o Código de Conduta do Fornecedor Caixa, que todos os fornecedores da Caixa têm que tomar conhecimento e assinar de que tomou conhecimento. Então, este código estabelece premissas norteadoras do comportamento que devem ser observadas pelo fornecedor, com o objetivo de orientá-lo para uma conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis compatíveis com a legislação, interesse público e as aspirações da sociedade. Padrões gerais de conduta. Este código de conduta vincula o fornecedor da Caixa a assumir os seguintes compromissos: adotar as melhores práticas e comportamento ético no exercício das atribuições profissionais ou fora dele, atuando com dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais, condutas que também devem ser repassadas para toda a sua cadeia de fornecedores. Chama atenção para este item, 2.1.10. Promover ações de sensibilização de seus colaboradores sobre a temática combate à discriminação no trabalho, sexo, raça, cor, deficiência, orientação sexual, partido político, religião, credo, nacionalidade, quaisquer outras formas de discriminação. Convenhamos, em vários vídeos do Peninha, ele tece comentários críticos em relação à vertente política das pessoas. Nos vídeos que eu apresentei, fica evidente que ele não segue esta norma de conduta. Para falar a verdade, eu acho que ele nem leu esse documento. As violações a este código de conduta são submetidas à avaliação da área responsável na Caixa, que deliberará sobre o encaminhamento da ocorrência para abertura de processo administrativo de responsabilização, chamado PAR. Ou seja, parece que o TCU vai acabar auditando esse contrato. Certamente ele vai olhar se houve a abertura de um processo administrativo de responsabilidade, pois está mais do que evidente que ele infringiu o código de conduta do fornecedor da Caixa. Informar imediatamente a Caixa caso venha a tomar conhecimento de qualquer indício de violação a este código ou às leis pertinentes, ou seja, ele mesmo tinha que se denunciar. Proteger a reputação da Caixa, resguardando-a de ações e atitudes inadequadas que comprometam a sua imagem, praticadas direta ou indiretamente por pessoas que estejam agindo em nome da pessoa jurídica ou por sua conta. Com certeza infringiu esse item do normativo. A pessoa jurídica buscará adotar código de ética próprio a fim de priorizar e sistematizar os seguintes valores em sua governança corporativa. Respeito. As pessoas são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade, sendo exigido de dirigentes, empregados e parceiros absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente. Bom, este aqui foi descumprido pelo senhor Eduardo Bueno em sua integralidade. Compromisso. Os dirigentes, empregados e parceiros estão comprometidos com o mais alto e elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a empresa. Aqui tem o termo de recebimento e adesão ao Código de Conduta Fornecedor Caixa, e o que me chamou a atenção é que ele deveria, pelo menos pelo layout, deveria ter uma assinatura digital aqui do Eduardo Bueno, e não tem. Quero acreditar que aquelas duas assinaturas no final do documento sejam suficientes. Bem, então passamos pelos pontos principais do contrato da Caixa com o Eduardo Bueno, por meio da sua empresa PEN Publicações. Contra o outro contrato da Caixa Seguridade, no valor de R$434 mil, eu não consegui acesso, então não vou poder fazer essa análise um pouco mais detalhada. Agora eu sigo para as conclusões. Não acho que havia um risco de imagem significativo quando da contratação ao ponto de uma área de controle tecer um parecer impeditivo. No entanto, depois dos vídeos absurdos do Peninha, realizados no dia 10 de setembro, e que agora, com uma pesquisa mais aprofundada, se percebe que existem outros altamente questionáveis quanto à moralidade, entendo que o risco de imagem é altíssimo. Esse tipo de situação não é incomum. É só dar um Google e perguntar para uma inteligência artificial que você terá uma lista de casos em que empresas tiveram que encerrar contratos comerciais com pessoas famosas que se envolveram em casos polêmicos e que poderiam prejudicar a imagem da empresa. Considerando que a Caixa Econômica Federal é a instituição financeira com o maior número de clientes no país e das mais variadas correntes políticas e ideológicas, e que certamente, no mínimo, 50% tem uma visão conservadora e cristã,
talvez muito próxima ao que o ativista norte-americano defendia, é grande a possibilidade de, quando os vídeos produzidos pelo Peninha forem divulgados, um em cada mês do ano de 2026, venha à tona a associação da sua imagem com o vídeo que fez celebrando o assassinato de Charlie Kirk. E penso que tudo que a Caixa não quer é macular a comemoração dos 165 anos de sua história com esse tipo de polêmica. E ainda tem que se considerar o fato que a oposição ao governo não deixará esse assunto morrer. Se eu trabalhasse na auditoria interna da Caixa, minha recomendação seria que o conselho diretor avaliasse a aplicação da multa contratual em razão do Peninha ter descumprido o Código de Normas de Conduta de Fornecedores da Caixa e avaliasse a adequabilidade de manter o contrato devido à repercussão negativa que pode representar para a imagem da empresa. Uma alternativa menos radical seria exigir que os vídeos da websérie sejam gravados por outro ator, mesmo que o texto seja de autoria do Peninha. Quanto à justificativa do preço de 3.270.000 e a possibilidade de existência de superfaturamento, é uma questão difícil de avaliar sem ter acesso aos documentos que embasam a contratação e a justificativa que foi dada em termos de razoabilidade do valor contratado. Por outro lado, algumas questões indicam que o valor pode estar acima do razoável. Vamos para algumas. Trata-se de uma atualização de um livro baseado na história da Caixa, cuja última edição foi em 2010. Portanto, por mais que haja uma revisão, quais foram os fatos relevantes nesses últimos 15 anos da Caixa Econômica Federal? Enfim, com as informações que tive acesso e que coloquei nesse vídeo, eu somente conseguiria estimar as despesas que a PEN Publicações terá com a produção de 11.000 livros. Já quanto à contratação da Caixa Seguridade para o livro de 10 anos, em relação ao risco de imagem, penso que é menor, pois parece que não haverá produção de vídeos pelo Peninha. Tudo dependerá de como esse livro será distribuído e divulgado. Por sinal, já deve estar pronto, pois o prazo final do contrato divulgado no Diário Oficial da União era o dia 13 de maio deste ano. Procurei no site da Caixa e não localizei nada em relação ao lançamento desse livro. O que eu encontrei no site caixaseguridade10anos.com.br é um musical do cantor Djavan que celebra a trajetória e a obra do músico. Quando vi que o cantor iria participar da celebração dos 10 anos da Caixa Seguridade, lembrei que ele participou do evento contra a anistia na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 21 de setembro. Enfim, parece-me que diante desses fatos, podemos afirmar que temos artistas apoiando um candidato à eleição presidencial e quando este candidato é eleito, esses mesmos artistas conseguem contratos milionários com empresas públicas. Creio que, como contribuintes, temos todo o direito de levantar suspeitas, no mínimo, quanto à falta de moralidade, já que, quanto à razoabilidade de valor pago, somente com acesso à documentação que embasou a contratação. E você, o que acha quanto ao risco de imagem e quanto à moralidade desse tipo de contratação? Por gentileza, escreva aqui embaixo no campo comentários. Com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo da série Auditando. Se gostou, deixe seu like, considere se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima!